Olá malta, bom dia! Hoje eu quero partilhar com vocês o meu anti-haul, coisas que não vou comprar em 2026. E a primeira delas é roupa. Malta, tenho tanta roupa que literalmente tive que ir comprar umas destas gavetas de plástico para poder organizá-la toda no meu roupeiro. E obviamente não é um problema de quantidade, é um problema de eu ter as coisas que eu tenho visíveis para lembrar-me de que elas existem. E tantas vezes sinto que não tenho roupa ou não tenho roupa linda, quando sim tenho roupa que é literalmente nova porque foi uma dessas fases nas que eu achei que não tenho roupa ou não tenho roupa linda que eu não tenho utilizado nem uma vez, porque são coisas que são lindas, ou são chique, ou eu gostei, mas não são coisas que eu utilizo porque não são cômodas ou simplesmente não gosto de vê-las, mas não gosto de vesti-las. Então, este ano quero fazer zero roupa, a exceção de alguma substituição, tipo um dos meus par de sapatos rompe e compro um novo porque necessito outro com essa função, mas além disso não quero roupa nova. Está a ser super difícil, não há como decidir que não queres comprar uma coisa para começar a ver coisas que gostarias de comprar, mas eu sei que se eu não tivesse dito que não vou comprar, eu não teria interesse em comprá-las. Sabes o que eu quero dizer? Então, nada de roupa. Em segundo lugar, eu gosto do anime, gosto das minhas séries, gosto dos meus mangas, certos filmes até, mas o merchandise, temos que ser honestos com nós mesmos. Em primeiro lugar, há merchandise que é literalmente preguiçoso. Sabedes quando há um produto aleatório que para fazê-lo merch, já metem em cima o título da série, o desenho mais simples, tipo uma caneca para o café e já metem uma imagem horrível, nem os cores estão combinados, nem está realmente inspirada. É preguiça, é um desenho preguiçoso e odeio isto porque adoro merch, adoro ter coisas das histórias narrativas que eu gosto e quando vejo merch que o desenho obviamente ninguém se esforçou e é só para tu gastar uma coisa que pertence a uma série que tu gostas, a um livro que tu gostas, a um manga que tu gostas. Achei horrível porque sinto que o espírito do merch obviamente sim, me fazer dinheiro, mas por outro é ter coisas fixas. Palavra-chave, fixas. E bem feitas, e originais, ou que enriquecem a tua casa, o teu ambiente, e não coisas que alguém queria fazer dinheiro, comprou o objeto mais básico ou de pior qualidade e meteu uma imagem horrível. Não quero merch com desenhos que não sejam bons. E depois também na categoria de merch, sabedes como fazem sempre isto, que tipo, os funcos, as figurinhas, tens tantas variações da mesma personagem, então tu dizes, assim, vou comprar uma desta personagem que eu adoro, no meu caso na Frieren, e depois tens a Frieren a fazer 50 coisas, a Frieren no cofre de mímico, ou a Frieren com uma flor, a Frieren a fazer isso, a fazer outro. Malta, eu entendo, eu também gostaria de ter provavelmente várias delas, mas honestamente estou perfeitamente feliz com uma figura de uma coisa que gosto. Entendo ter várias, é realmente tipo um movimento icónico, podemos dizer, de personagem, uma coisa destes, mas a maneira em que eles fazem é massa variações de figuras para que queiras colecioná-las todas e nem espaço, nem dinheiro, nem razão, porque necessitas a tua personagem favorita fazendo assim por um lado e assim com o outro braço. Não necessitas. E depois, malta, eu juro, há merch que tem tão pouca qualidade. Eu estava no Japão, na loja da Ghibli, e honestamente eu quase não vi filmes da Ghibli. É um dos meus objetivos deste ano agora, porque adorei os produtos, mas malta, tinha umas coisas que eram tipo para a cozinha, e para ser da Ghibli, para o preço que eles tinham, eu achei que os dibuixos não estavam suficientemente feitos e havia partes onde a tinta não estava totalmente bem colocada, por assim dizer, e não pode ser. Não podes ter um produto bom, com um desenho bom, e não esforçar-te em fazê-lo perfeito quando é uma coisa que custa bastante dinheiro. Então, quero ser muito esquisitinha com merch, porque na necessidade, estás a comprar um produto de uma coisa que gostas, deveria ter a qualidade para tu gastar o teu dinheiro e os teus recursos em comprar isso e que seja uma coisa que a vês todos os dias e não estás a pensar, ai sim, mas
tem olho direito mal pintado. Sabes o que quero dizer? E depois, em terceiro ponto, é como extensão quase isto. Sabedes como agora tantas lojas estão cheias de produtos lindos para a casa, decoração ou úteis de qualquer maneira? E tipo, vas a Flying Tiger e têm todos estes produtos que a tua primeira impressão é que fofo, que lindo, mas depois se os vês com um bocadinho de detalhe, vês que não estão bem pintados, a qualidade não é boa, ou honestamente o desenho não é tão bom, mas só essa impressão inicial que tens é que acho as marcas tentam fazer isso para que tu o compres rápido e não estejas a pensar mas a pintura não sei o quê, ou não a cor é exatamente, ou a cor é desigual e não deveria ser. Acho que para consumo consciente ser esquisitinho, ser exigente com as coisas que estás a comprar é uma das melhores opções, porque também te sentes, acho que sentes menos FOMO, menos vontade de comprar quando estás a ser muito exigente com o que compras, com os materiais, com como está feito. E malta, imagina, comprem um casaco assim mais caro para o inverno, uma coisa destas, e não querem ter que ir a revisar os botões, porque é um casaco caro, não deverias ter que revisar os botões do casaco. Então, coisas de má qualidade, coisas não feitas como tu gostarias que estiveram feitas, não é a razão, se não são necessidades básicas absolutas que necessitas naquele momento para comprá-las, quando podes esperar, podes experimentar fazê-las ti e podes esperar exigir mais destas coisas que muitas vezes já nem sequer são baratas e são baratas, a qualidade baixa exponencialmente para baixo muitas vezes. Depois, coisas tipo fidgets, eu tenho vários e tenho que dizer-vos que muitos deles obviamente não custaram muito dinheiro, mas são de má qualidade, especialmente estes. Sempre tem esta parte daqui, não sei se conseguem ver, que sai quando jogo com eles e não é tipo, estive a utilizar 6 meses seguidos e começou a romper. Não, utilizo tipo 2 horas e começa a romper. Se não aguentam, o que eu faço? Imaginem ser uma criança, sem comentários. Mas estou esperando a que rompa de maneira inevitável, que já não seja utilizável, mas não necessito mais, tenho quase de cada tipo que eu gosto, mas tenho vários destes porque comprei na Amazon. Sabedes como é? Vêm as coisas em pacotes, não podes comprar uma. Então tenho 2 ou 3 mais deste tipo e até que este rompa não necessito mais. E às vezes é difícil porque vais à loja ou na internet está tudo cheio destas coisinhas. Rompem facilmente, especialmente este tipo. Este também, ou seja, não está roto, mas se utilizas, especialmente fora do sequinho, imediatamente deixa de ficar lindo, sabem o que quero dizer? Mas é para esmagar, eu esmago e não faz falta ter 20 distos. E eu tenho as minhas tentações, porque tenho uns que são como um keyboard, que estás a fazer clic, 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 e já tinha tentações quando os vi na loja, mas senti que eram um bocado caros para o que são, e depois vi na Amazon e não estavam mais caros, mas depois eu estava numa loja e havia gente a entrar e sair. Estava utilizado na loja, que acho que por coisas sensoriais, não sei, mas fiquei com curiosidade. Mas honestamente, até que rompa um dos que tenho, acho que não vou comprar um novo e que dure tempo. Como este é verdade, é bastante bom de qualidade, mas todos os squishies, estes assim de outros materiais, sinto que rompem tão facilmente, então não vou comprar mais que não sejam substituições dos que já tenho. Depois, produtos virais são tentações, são uma tentação sempre, eu sei. Justo ontem eu estive a ver uns coisas para meter aqui nos ouvidos que se chamam Loop, seguro que viram alguma publicidade online. Estive a pesquisar porque achei, mas se calhar até são úteis, porque não sei vocês, mas onde eu vivo é muitíssimo ruído ambiental e muitas vezes estou com os auriculares assim grandes por arriba da orelha. Mas sucede que se os levas muito tempo, como que o ouvido não está a respirar porque está fechado. E eu vi que os Loop tinham um buraquinho e não são para filtrar o ruído e não para cancelar o ruído, mas estive a ver que há muita gente que não lhe ajuda e que basicamente são um pedaço de plástico que podes conseguir por mais barato, que já sabemos, quando pagas menos, alguém mais está a pagar o custo, mas que em geral não funcionava muito. Mas eu os tenho visto, não só em publicidade, mas a criadores de conteúdo utilizá-los, até tal ponto que eu achei que se calhar eram bons para mim, mas depois de ver resenhas tenho de dizer que não tenho vontade de comprá-los e acho que uma destas coisas onde
o marketing realmente te faz criar uma necessidade que, se calhar, não tens. E isto se aplica a todos os produtos trendy que vemos nas redes sociais ou nas lojas. E a última categoria são coisas de produtividade. Malta, cada ano eu tentava ser produtiva comprando uma agenda e eu achava que por alguma estranha razão, de um ano para outro, eu ia comprar o mesmo produto e um bem caro para assegurar-me que eu ia utilizar e ia convertir-me numa pessoa produtiva e nunca funciona, porque a solução aos meus problemas não é uma agenda mais fofa, é utilizar a agenda e se calhar se essa versão não está a funcionar, comprar de novo não vai fazer que funcione o próximo ano, senão há mudanças internas que estejam a fazer-me mais produtiva ou a habituar-me a utilizar a agenda. Então, agora utilizo um sistema mais simples, que é misturar tudo no meu diário, agenda, bullet journal, tudo junto no mesmo caderno gigante e está a ir muitíssimo mais bem, porque os dias que não utilizo como agenda, não estou a desperdiciar o papel e se quero escrever mais coisas, tenho espaço. Então esta a ser uma solução muito melhor para mim. E se estás a ter problema com essas coisas, porque eu sei, eu vejo tantas coisas online, se utilizas este aplicativo ou utilizas, não sei, estas canetas ou este agenda diário como este formato, vais convertir-te numa pessoa produtiva e acordar às 5 da manhã para ir fazer running e correr 5 km. Malta, não é por ter uma agenda, mas é tão difícil de comprar estas coisas, mas este ano não quero comprar nada disso. E este é o meu anti-haul para 2026, espero que gostaram. Deixem-me saber nos comentários o que é que vocês não querem comprar este ano ou o que é o que está a tentar-vos com tudo o marketing e os trends. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!